Uma vez eu me lembro que eu fui ao enterro e o morto abriu os dois olhos antes de ser enterrado. Essa história aconteceu quando eu era adolescente já. Por isso que eu me lembro muito bem dos fatos e me lembro que eu estava totalmente lúcido no dia em que eu vi esse fato bizarro acontecer num cemitério lá de Avaré, no interior de São Paulo, onde vivem os meus avós. Quer dizer, onde vive a minha avó, que eu tanto falo aqui pra vocês, que é uma das que me contou as maiores lendas urbanas que eu conheço. Porém, nesse dia, não foi uma história que ela me contou. Eu estava junto com ela e pude presenciar quando um jovem que tinha morrido de maneira muito precoce abriu os olhos antes do seu próprio sepultamento, deitado no próprio caixão, onde ele apodreceria para sempre. A minha avó gostava muito de ir em enterros e sepultamentos. É um gosto meio estranho, eu sei, mas ela gostava de conversar com a família e também porque mora numa cidade pequena como Avaré, ela conhece muita gente por lá. Então ela levava as suas condolências. Nesse dia eu estava passando as férias de fim de ano lá, é dezembro, e ela me disse que um jovem de 23 anos tinha morrido em um acidente de moto na principal rodovia que corta a cidade. E aí ela me convidou para ir até o velório dele, porque ela conhecia a mãe do rapaz. A gente foi, e quando eu cheguei no velório, ela já foi direto falar com a mãe do rapaz, quem ela conhecia, e eu fiquei perto dela, olhando de longe o caixão, onde estava o corpo do rapaz. Logo depois, claro, ela chegou, se aproximou do corpo do rapaz, fez o sinal da cruz, e eu acabei imitando ela nesse gesto em olhar alguém tão jovem e que morreu de maneira tão precoce, já morto dentro de um caixão. No momento em que a minha avó conversava com a mãe e eu observava de longe o corpo do rapaz, eu vi que uma senhora bem gorda entrou na sala e cochichou algo na orelha da mãe. E a mãe fez que sim com a cabeça e disse para todos que teriam que enterrar o rapaz porque pelos ferimentos ele estava começando a sangrar no caixão. E esse foi um momento muito desconcertante e triste, né? Porque uma mãe vê que tem que enterrar logo o seu filho. Já é triste imaginar uma mãe enterrando seu filho, né? E ainda nessas condições, porque o corpo dele estava começando a sangrar, eles disseram que teriam que adiantar o sepultamento. Porém, o irmão do jovem, um jovem que estava por lá, disse que não era para sepultar, porque o pai deles, que trabalhava de caminhoneiro, estava na estrada, estava vindo e iria chegar em breve. Porém, o pessoal da funerária, lá do velório, disseram que teriam que enterrar logo o rapaz, não podia mais esperar, e já foram preparando todo o cortejo para levar a urna, né, o caixão, até o túmulo do rapaz naquele cemitério pequenininho de Avaré. E então todo mundo se preparou para o cortejo, né? Pegaram a tampa do caixão, da urna, já todo mundo já se preparou para segurar as alças, né? Quem ia levar o caixão, a mãe muito emocionada. A mãe não estava muito chorando, mas ela estava bem firme assim. O irmão do rapaz estava ficando muito nervoso porque ele não queria que enterrassem, que sepultassem o irmão sem o pai chegar, mas mesmo assim, a contragosto, todos foram levando o corpo do rapaz cemitério adentro e minha avó e eu fomos acompanhando o cortejo. E quando a gente chegou perto do túmulo onde o rapaz ia ser sepultado, o pai do rapaz não tinha chego ainda, e a mãe pediu para que abrissem o caixão para que ela desse uma última olhada no corpo do filho. Foi aí que veio a surpresa, porque na hora que abriram a urna, o rapaz estava com os dois olhos bem abertos, deitado no caixão. Então foi um momento de muita emoção, para espanto de todos. O rapaz estava com os dois olhos bem arregalados, ele não estava com o olho meio aberto, ele estava com o olho bem arregalado, assim, com os olhos bem arregalados. E eu me lembro que eu subi em cima de um túmulo para ver o porquê daquela gritaria toda, porque tinha muita gente, eu estava longe, e no que eu consegui dar uma olhada, eu tive uma imagem bizarra de ter visto aquele jovem com os olhos abertos. E aí, de repente, todo mundo começou a gritar, a mãe do rapaz começou a gritar, começou a pegar na mão do filho, bater no filho, pedindo para ele acordar e dizendo que não ia enterrar porque ele estava vivo. E realmente era uma cena chocante, algumas pessoas começaram a chorar e cair no chão, se jogar de medo. E aí, de repente, ao longe, a gente ouve uma voz
de um homem gritando, meu filho, mas uma voz muito grave, muito, meu filho, não vai, não vai. E aí quando a gente olha, eu vejo um homem de chapéu, assim, de cowboy, e ele tira o chapéu e vem passando por cima das sepulturas e se aproximando do caixão. E nesse momento eu não aguentei a pressão, assim, tava um clima muito pesado, o pessoal gritando e aquela imagem bizarra que até hoje eu tenho na minha cabeça. Eu desci da sepultura e baixei a cabeça, coloquei a mão assim, as duas mãos sobre a cabeça, baixei. Fiquei com muito medo, né, daquela situação e daquela. Era um clima perturbador. E aí, de repente, a gente percebeu que o homem que veio gritando era o pai do menino, do jovem que tinha chego para dar o último adeus pro filho. E no momento em que ele chegou perto do caixão, ele, chorando muito, abaixou assim a orelha perto do corpo do filho, no peito do filho, e disse: pode ir, meu filho, pode descansar. Teu pai já chegou. E agora você pode dormir. E aí eu me lembro que eu vi uma das imagens mais bizarras da minha vida e que eu nunca vou esquecer. Depois daquele momento em que o pai colocou a cabeça no peito do filho, morto, eu vi o defunto fechar lentamente os olhos, como alguém que finalmente vai descansar para sempre.